Em cada um dos níveis de maturidade do CMMI, o modelo define um conjunto de áreas de prática que a organização precisa alcançar. Por exemplo, uma empresa que quer alcançar o nível 3 de maturidade precisa alcançar todas as práticas do grupo de práticas de todas as áreas do nível 3, bem como as áreas de práticas de níveis 2 e 1. Na versão 2.0 do modelo CMMI, temos 25 áreas de práticas. Essas áreas são divididas em 3 grupos ou visões de acordo com o domínio de atuação de cada empresa. As visões são CMMI Desenvolvimento, CMMI Serviços e CMMI Gestão de Fornecedores. Cada uma dessas visões podem ser adotadas respectivamente por empresas que desenvolvem produtos de hardware ou de software, empresas que prestam serviços de TI ou outros tipos de serviços como serviços médicos ou educacionais e empresas que terceirizam o desenvolvimento de produtos ou a prestação de serviços. Essas visões, elas não são excludentes e as empresas podem adotar as visões de uma forma simultânea dentro do seu ambiente de negócio. Por exemplo, uma fábrica de software, ela pode adotar as práticas do CMMI Desenvolvimento para ajudar a melhorar o seu processo de desenvolvimento de sistemas. E também pode adotar as práticas do CMMI Services para melhorar os seus processos de gestão de serviços, de sustentação e operação daquele mesmo sistema após ser colocado em produção. A imagem a seguir mostra as 25 áreas de prática do modelo CMMI agrupadas de acordo com as 3 visões de domínio estabelecidas no modelo. Das 25 áreas de prática do CMMI, 18 delas fazem parte do grupo de áreas de prática principal comuns às 3 visões do CMMI. Ou seja, uma empresa que deseja alcançar qualquer uma das visões do modelo CMMI precisa alcançar essas 18 áreas de prática. Por exemplo, a área estimativa estabelece melhores práticas que ajudam a melhorar tanto as estimativas de trabalhos de desenvolvimento de produtos e serviços, como construir um software novo, quanto ajuda também a melhorar a estimativa de trabalhos de suporte e manutenção desse mesmo software após ser colocado em produção. Cada uma das visões do modelo CMMI possui também áreas de prática específicas. A visão Dev de desenvolvimento possui 2 áreas específicas, TS e PI. A visão SVC de serviços possui 4 áreas específicas, que são SDM, STSM, Conte e RP. E a visão SSP de gestão de fornecedor possui 2 áreas específicas, SAM e SSS. Podemos ver nesta figura que as áreas de prática relacionadas são agrupadas em grupos chamados de áreas de capacidade. As áreas de capacidade e áreas de prática do CMMI são as seguintes. A área de capacidade ENQ, Garantia de Qualidade, possui 4 áreas de prática. RDM, Desenvolvimento e Gestão de Requisitos, PQA, Garantia de Qualidade do Processo, VV, Verificação e Validação, e PR, revisão por par. A área de capacidade EDP, Engenharia e Desenvolvimento de Produtos, possui 2 áreas de prática, TS, Solução Técnica, e PI, Integração do Produto. A área de capacidade DMS, Prestação e Gestão de Serviços, possui 2 áreas de prática, SDM, Gestão de Prestação de Serviço, e STSM, Gestão Estratégica de Serviço. A área de capacidade SMS, Seleção e Gestão de Fornecedores, possui 2 áreas de prática, SSS, Seleção de Fornecedor, e SAM, Gestão de Contrato de Fornecedor. A área de capacidade PMW, Planejamento e Gestão do Trabalho, possui 3 áreas de prática, EST, Estimativa, Plan, Planejamento, e MC, Monitoramento e Controle. A área de capacidade MBR, Gestão da Resiliência dos Negócios, possui 3 áreas de prática, RSK, Gestão de Riscos e Oportunidades, IRP, Solução e Prevenção de Incidentes, e CONTE, Continuidade.
A área de capacidade MWF, de gestão da força de trabalho, possui uma área de prática, treinamento organizacional. A área de capacidade SI, suporte e implementação, possui 3 áreas de prática. CAR, análise causal e resolução, DAR, análise de decisão e resolução, e CM, gestão de configurações. A área de capacidade SHP, sustentação do hábito e persistência, possui 2 áreas de prática, GOV, governança, e II, infraestrutura de implementação. E por último, a área de capacidade IMP, melhoria do desempenho, possui 3 áreas de prática, PCM, gestão de processos, PAD, desenvolvimento de ativos de processos, e MPM, gestão de desempenho e medição. Bom, você deve estar se perguntando, implementei processos aderentes às práticas de um nível do CMMI. Como que eu faço para mostrar para o mercado que minha empresa alcançou este nível? Primeiro, você deve contratar uma avaliação oficial do modelo CMMI por uma empresa credenciada pelo CMMI Instituto para realizar este tipo de serviço. O CMMI possui 3 tipos de avaliação: Benchmark, Sustainment e Evaluation, sendo que somente os tipos de avaliação Benchmark e Sustainment geram resultados oficiais que podem ser utilizados pelas empresas para demonstrar para o mercado que ela alcançou com sucesso um determinado nível de maturidade do CMMI. Na descrição desse vídeo eu deixei o link de uma avaliação real publicada no site do CMMI Instituto e que foi autorizada pelo patrocinador dessa avaliação para estar disponível publicamente. O resultado dessas avaliações fica disponível no site do CMMI por um período de 3 anos. Durante esse período, organizações podem usar esse resultado, por exemplo, para participar de licitações de compras públicas pelo governo brasileiro, que exige, nestes editais, a comprovação de uma metodologia de desenvolvimento compatível com as melhores práticas do mercado. Bom, e assim chegamos ao final desta aula sobre o modelo CMMI. Na próxima aula, eu vou detalhar todas as práticas de cada uma das 25 áreas de prática do modelo CMMI nas suas 3 visões. E também vou mostrar o relacionamento dessas áreas e como implementar processos aderentes a elas na sua empresa. Um abraço e até a próxima aula. E aí, gostou do conteúdo? Deixe o seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no nosso canal para continuar recebendo outros conteúdos que vão te ajudar a entender como o CMMI pode melhorar os processos da sua empresa.